gente vai continuar agora repercutindo o IPCA de julho. Eu vou chamar agora o Leonardo Costa, economista do ASA, que vem conversar com a gente ao vivo. Tudo bem, Leonardo? Bom dia para você, bem-vindo. Oi, Muriel. Oi, todos. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O prazer é nosso. Quero te ouvir sobre a sua percepção diante desse resultado. Antes de mais nada, o quão surpreso você ficou a partir dos dados que a gente estava vendo e a expectativa de que talvez pudesse vir em torno de 0,30 e poucos por cento de alta. E aí vem com uma alta assim, acabou acelerando na comparação com o último mês, mas subiu para 0,26%. Olha, também fiquei bastante surpreso, né? A projeção aqui do ASA era 0,37, né? Então foram 11 basis points aí de surpresa, algo considerável, né? E aí nesse grupo de surpresas, acho que o destaque ficou para a gente aqui para a alimentação no domicílio, né? Teve uma deflação um pouco maior do que o esperado, a parte de in natura, alimentos in natura colaborando bastante, e mesmo a inflação de carnes acabou não avançando tanto, né? A gente tem uma sazonalidade mais benigna no meio do ano e acabou sendo até mais pronunciada, né? E a parte de bens industrializados também, outro movimento bastante favorável. Pois é, e aí ao mesmo tempo eu gostaria de entender um pouco mais olhando para esse cenário, porque a gente viu um IPCA 15 que surpreendeu para alta. O que a gente pode entender a partir desse mês de julho? Foi que nos primeiros 15 dias do mês de julho acabou surpreendendo para cima e aí o que salvou esse resultado do mês de julho foram o restante, aí os outros 15 dias que faltavam do mês. Qual que é a explicação para o IPCA 15 mais alto que vem surpreendendo e para fechar o IPCA agora de julho de 2025 e acaba vindo menor do que o esperado? É muito boa sua pergunta e é interessante, né, como que a fotografia muda em poucas semanas. E aí a justificativa é muito por conta de itens que são mais voláteis, né, e aí os principais mesmo são os alimentos, né, o alimento ele tem uma oscilação de preço que ela acaba sendo mais forte e o peso dele dentro do IPCA é grande, né, então quando você tem um movimento de desaceleração bastante rápido, e a gente chegou a capturar esse movimento nas coletas de preço, só que quando a ponta ela reage muito forte, né, o IPCA acaba capturando até antes da gente, né, dos analistas. Então, esses itens mais voláteis acho que foram os principais fatores para causar uma surpresa tão grande nesse IPCA agora de julho. E ao mesmo tempo, Leonardo, a gente sabe que o BC fica de olho muito no núcleo da inflação, né? O que a gente pode dizer com relação a esse núcleo? A gente sabe que, para além do núcleo da inflação, tem a questão de energia elétrica, que a gente sabe que vai continuar prejudicando bastante o cenário da inflação, até porque julho não pegou o patamar 2 da bandeira vermelha, que a gente vai pegar já agora no mês de agosto. Então, queria entender a sua percepção diante desse cenário, especificamente olhando para o núcleo, que não é aquele produto tão volátil assim como a gente está vendo do lado de fora desse núcleo. Perfeito. Acho que no núcleo o que a gente tem para celebrar é a inflação de bens industrializados. De fato, ali a gente tem um movimento muito favorável ao Banco Central e é o que ajuda a explicar uma taxa mensal de núcleo bem mais fraca, né? E aí existem hipóteses para tentar capturar esse movimento. E eu acho que o principal é a valorização do câmbio em relação ao que a gente viu no ano passado, né? Obviamente que tem guerra comercial, tem uma sobre-oferta global de bens industrializados, mas da parte doméstica a gente vê um câmbio mais favorável que ajudou essa parte de bens e, por consequência, tem ajudado também a parte de alimentos, por exemplo, que a gente já comentou. O que a gente tem ainda mais resistente é essa inflação de serviços, né? Essa é um pouco mais lenta para desacelerar e a gente tem visto esse movimento mais gradual de desaceleração, né? Então, do ponto de vista do Banco Central, ele olha e ele fala: a minha estratégia de manter os juros num patamar elevado está correta, né? Que eu ainda quero ver essa inflação de serviços desacelerar um pouco mais. E aí, quando a gente roda esse filme e tenta chegar até dezembro, a gente imagina que ele vai ter conseguido colher uma desaceleração um pouco maior nessa inflação de serviços, a ponto de ver e falar assim: agora eu consigo começar um ciclo de corte de juros. E se eu puder adicionar, tem um outro fator que também foi bastante favorável nessa semana e que eu acho que vai em linha da repercussão de mercado que você comentou anteriormente, né? O relatório Focus das expectativas de inflação, né, as projeções que são mais tempestivas, as dos últimos 5 dias, também reduziu bastante, né, ainda distante da meta de 3%, mas também com uma redução considerável, né? Então vai se criando um cenário
mais favorável da perspectiva de inflação doméstica e, por consequência, para o Banco Central também. Perfeito. E aproveito para te perguntar, olhando desse ponto de vista aí, desse resultado que a gente tem do mês de julho, o que isso pode passar de recado para o próprio Banco Central daqui para frente? De que talvez seja possível já diminuir uma taxa de juros ainda esse ano, ou talvez eu tenha me empolgado demais? Como é que você está enxergando isso? Eu acho que, essa empolgação parece que está dominando o mercado, né, porque de fato já são alguns meses aí, de surpresa para baixo na inflação. Mas eu acho que o Banco Central ainda vai olhar com bastante parcimônia, né, acho que a estratégia dele tem sido de argumentar bastante pela cautela, né, então ele quer ver um trabalho mais completo sendo feito. Obviamente que o que a gente tem nos últimos meses tem sido favorável, mas acredito que ele vai continuar argumentando bastante pela cautela, ele vai querer ver um pouco mais de dados, né? A gente tem o PIB na semana que vem, que provavelmente vai indicar uma desaceleração da atividade doméstica, né? Então acho que ele quer ver esses 3 fatores, né? Uma inflação corrente mais fraca, a gente já tem sinais disso aparecendo, o IPCA de julho vai nessa linha, ele quer um ritmo de atividade mais fraco também, e aí o PIB da semana que vem pode contribuir para isso, e ele também quer as expectativas voltando para perto de 3%. O movimento que a gente teve nessa segunda-feira ainda foi tímido, mas já está indo na direção desejada também. Então, com todos esses fatores na mesa, ele ainda vai argumentar pela cautela e vai manter esse juro num patamar mais alto por um pouco mais de tempo, e a gente imagina que aí sim, em dezembro, a gente está no grupo dos empolgados que imagina que ele vai cortar 25 pontos lá em dezembro. Perfeito. Aproveito para te perguntar também, Leonardo, diante do que a gente está acompanhando por aqui, desse mês de julho, como é que você enxerga os próximos resultados? E sei que é difícil fazer essa projeção, mas já pensando e levando em consideração que julho veio surpreendendo e levando em consideração que a gente pode ter um impacto maior com o patamar 2, né, da bandeira vermelha, como é que você entende que pode vir aí os próximos resultados? Em agosto, a gente está projetando uma deflação do IPCA, né, e ela deve ser grande, deve ser ali perto de menos 0,15, né, e aí, de Uau. fato, tem a bandeira vermelha 2, que vai pressionar a Mas tem o energia para cima, bônus. mas exatamente, exatamente. Então a gente tem o bônus que vai acabar, sobrepujando essa elevação da bandeira vermelha 2. Então deve acabar empurrando essa inflação para baixo em linha com isso, a gente deve ter uma deflação, novamente uma deflação de alimentos até um pouco maior do que a gente viu, no mês de julho, né. Então esses itens que são mais voláteis, eles devem puxar a inflação para baixo em agosto. Aí você tem a devolução do bônus em setembro, então você deve ter uma inflação um pouco maior ali em setembro, né? Mas aí se a gente somar esses 2 meses, a gente deve ficar numa média mensal parecida com o gráfico que você mostrou anteriormente, né? Que foi 0,26, 0,24, 0,26. Se a gente somar esses 2 meses, a gente deve ficar com uma inflação entre 0,25 e 0,30, né? Então é uma inflação um pouco mais baixa mesmo. Perfeito. É interessante esse ponto. A gente está falando de uma deflação por causa do bônus. E aí eu queria relembrar o bônus de Itaipu, porque a gente viu o que aconteceu lá no começo do ano, em janeiro, com o bônus de Itaipu. Foi um mês de janeiro com uma queda muito forte, expressiva. Ainda assim, foi uma alta, mas foi uma queda na comparação aí com o que a gente estava vendo. Mas depois a conta chegou em fevereiro e acabou que veio um IPCA muito mais alto. Você acha que a gente pode ter um cenário da conta chegar também ou não? Deve repetir, a gente deve ter um movimento muito parecido, né, então a energia elétrica é o que tem dado o tom da volatilidade, dessa inflação mensal, né. Acho que janeiro e fevereiro foi um exemplo excelente, né, que você comentou agora, a gente deve voltar a ver isso agora, em agosto e setembro, mas como a gente está numa sazonalidade mais favorável de alimentação, como a gente está colhendo esses efeitos de um câmbio mais valorizado agora, a gente deve ter de fato uma deflação em setembro, né, com uma posterior inflação um pouco mais elevada, perdão, uma deflação em agosto e uma inflação mais elevada em setembro, mas com uma amplitude menor do que a gente viu no começo do ano, né, com uma inflação acima de 1 ponto percentual. Isso não deve se repetir agora no IPCA de setembro. Perfeito. Outro ponto que eu gostaria de entender, se na sua percepção existem alguns riscos que a gente precisa ficar atentos agora para esse segundo semestre, que podem fazer com que o cenário de taxa de juros, que talvez possa cair lá no fim do ano, possa ser revertido. A gente precisa ficar atento ao que exatamente para evitar que a gente volte aí para um ciclo de novas altas do IPCA, que o IPCA volte a preocupar.
Eu acho que o principal risco está nessa desaceleração da inflação de serviços, né. A gente Tá. tem que observar uma desaceleração um pouco mais ampla nesse grupo, né, que eu acho que, por ele ser menos volátil, né, ele acaba reagindo mais à política monetária. Com o juro a 15, a expectativa é que esses preços de fato desacelerem, né. A gente precisa ver isso se materializar nos próximos meses. A gente já está com uma taxa mensal desse grupo um pouco mais baixa do que ele foi no começo do ano, mas ainda é insuficiente, né. Então acho que o principal risco é a gente não ver essa desaceleração, chegar ali no final do ano e o Banco Central falar: "Não, eu preciso, manter esse juro um pouco mais alto, porque ainda o trabalho ainda não foi completo", né. Então, eu acho que esse é o principal risco, né, se a gente não conseguir vir a atividade desacelerando e impactando esses preços, pode ser que o Banco Central decida pela manutenção por um patamar mais longo de tempo. Perfeito. Outro ponto também, a gente vai trazendo vários pontos para a gente continuar entendendo um pouco mais sobre esse cenário que a gente está acompanhando, Leonardo. E aí, olhando para o cenário que a gente tem agora, de momento, quando que você acha que a gente vai conseguir chegar aí próximo do teto da meta? A gente viu que em janeiro a gente chegou muito próximo do teto da meta, ali de 4,5. Dá para falar que a gente chegou, tô sendo boazinha. Mas dá para falar que a gente Sim. chegou lá em janeiro. Com o bônus de Itaipu, como é que agora, com esse cenário de deflação previsto para agosto, você acha que a gente já vai conseguir chegar ou agora a gente está muito otimista? Talvez um pouco otimista, mas, eu imagino que a gente chegue mais próximo do teto ali no último trimestre do ano, né, que aí a gente vai se aproximar ali de uma inflação próxima a 4,6, 4,7. Eu acho que ali vai ser, um momento mais próximo do teto da meta nessa inflação, em 12 meses, né. Então acho que ainda tem que esperar um pouquinho mais, mesmo com o bônus de Itaipu, ainda tem um pouquinho mais para a gente conseguir chegar nesse teto. Vamos aguardar então. Leonardo Costa, economista do ASA, obrigada mais uma vez pela presença. Volte sempre, viu? Eu que agradeço, Muriel. Até a próxima e bom dia. Obrigada, bom dia, bom trabalho.